isso nunca aconteceu e acredito que nunca vai acontecer. Quando você tem uma equipe bem alinhada, quando você anda junto com a equipe. Zucas no ar, pra você poupar. Fala, Com guerreiros! dicas e Estamos truques aqui a em sua mais um frota episódio do otimizar. ZucCast. E antes de Zucas mais no nada, ar, pra lembre-se de ir lá você curtir, poupar. seguir nossas Com páginas dicas e na truques a rede sua frota social, otimizar. Instagram, Facebook, na parte do LinkedIn, vai também no YouTube. Tem diversas opções para você estar seguindo a gente lá, né? Então, antes de mais nada, esqueça, porque vai não vai, alguém do marketing chama minha atenção aqui, né? Hoje vamos falar da parte de gestão de frota, bem importante, bem bacana, né? Quem é que gosta de ter lá o seu veículo parado dias e dias dentro da oficina, seja interna, seja externa? Isso não é legal, né? Então hoje estamos aqui com um convidado bem bacana, que tem uma experiência de mais de 800 veículos aí, equipamentos. O negócio, Experiência, eu quero ouvir os causos hoje, viu. a Acho que ele vai rapadura ela é doce, mas não é mole acho que não. ele vai contar bastante coisa legal aqui pra gente, é o homem das manutenções, viu. Mas deixa ele se apresentar, seja bem-vindo Wagner ao ZucCast. Opa, boa noite, muito obrigado. É uma satisfação imensa estar aqui participando do podcast da Zuc, né? Um podcast que bem renomado, que já teve aqui diversas pessoas aí do mundo automotivo, né? Celebridades, e você é mais uma. É uma grande satisfação. Muito bom. Fala um pouquinho da tua jornada, né, na gestão de frota, um pouco sobre as tuas experiências, conta aí pra gente. Ah, Como é que ah, você veio parar num mundo tão tranquilo, calmo, onde ninguém se Sereno. estressa, aquele negócio que às vezes falta até o que fazer. rapaz, assim, a manutenção, iniciando assim a conversa, a manutenção é um setor que poucos, né, eles se submetem a trabalhar, porque é um cenário muito, digamos assim, volátil, né, ele muda constantemente de acordo com cada especificações, cada especificidade de operação e assim sucessivamente. Como é que eu, ingressei nesse mundo da manutenção, né? Então, assim, desde lá da minha infância que muito curioso, aqueles moleque curioso do interior, né? Minha família tinha parentes que tinham oficinas mecânicas lá no interior e foi aí que eu ingressei, né, na manutenção e comecei a descobrir o que era mecânica e me apaixonei. Daí, né, foi só aprimorando, conhecendo cada dia mais sobre a manutenção e aí fui galgando aí o profissionalismo no setor, né. Passei por algumas empresas, algumas usinas de cana-de-açúcar que nessa época era o auge, né, da economia, o que rodava a economia no estado, e assim a gente foi assim eu fui, me profissionalizando, né, me formei em engenharia de produção, fiz uma pós-graduação em manutenção automotiva, né, estou finalizando agora também uma nova graduação em mecânica também, né, e fiz assim, fui galgando aí, fazendo vários cursos, várias especializações dentro, sempre voltado para o setor de manutenção, para ir a cada dia mais aprendendo, né, e assim, moldando o meu conhecimento, né, e trazendo benefícios para as empresas a qual eu venho, né, prestando o meu serviço, o meu trabalho. Muito De novo você não só brincava de carrinho, né, você já estava dentro da oficina, como diz aqui em Alagoas, curiando, né, ora observando o que é que os outros estavam fazendo ali na oficina, né. É isso mesmo. Qual o tamanho da frota? Quantos veículos tem que você toma conta hoje? Atualmente hoje toma conta. Hoje eu trabalho em um grupo, né, um grupo de construtora aqui no estado, e ele hoje representa, assim, a frota em si com equipamentos, tanto a parte, de veículos, máquinas e equipamentos, mais de 800 equipamentos. Minha gente, é um baita desafio, né. Pouca coisa, pro garotão que desde novo tá ali na oficina, já pegando os macetes e tudo, né. E a tua experiência na oficina, como foi, assim, o que você acha que contribuiu para você estar onde está hoje, né, nessa parte de operações tão grandes assim? Então, como eu falei lá no princípio, né, eu iniciei bem novo, né, bem novo mesmo, na parte de manutenção, e assim, eu parti, eh
lá do chão, né. Então isso aí foi assim, eu vejo isso como um diferencial hoje na minha vida, porque eu passei por todas as etapas, assim, teoricamente falando, dentro do setor de manutenção. Então, lá na minha infância eu, ajudava meus familiares, como falei, né, e aí o meu primeiro emprego foi em 2004, que eu trabalhei, carteira assinada numa usina aqui do interior do estado, e eu entrei para trabalhar de CLT. Minha primeira carteira foi assinada como borracheiro, né. Então trabalhei como borracheiro, depois passei para alinhador de pneus, né, em seguida fui para controle de pneus, né, daí passei para mecânica, né, mecânica automotiva e de máquinas na usina, e depois eu saí da usina e vim para empresas rodoviárias aqui da cidade de Maceió, empresa de transporte rodoviário de passageiro. Aí eu já iniciei como mecânico, né, e comecei também, não parei, na verdade, aí fui para inspetor de manutenção, depois passei para encarregado de manutenção, né, depois fui para supervisor de manutenção e acabei na gerência da manutenção em si. E dentro, assim, do segmento de manutenção que eu trabalhava, quando eu trabalhava no chão de fábrica, digamos assim, como mecânico, eu passei por todas as áreas. Então passei, trabalhei com a parte de mecânica, iniciei nos pneus lá, como falei, passei para suspensão, trabalhei como moleiro também, porque nas usinas tinham muito esse esse costume que o borracheiro também faz suspensão. Então fazia suspensão, passei por alinhamento, como falei, e na mecânica iniciei lá na corretiva, que a gente chama de pátio, fazendo sistema de freio, sistema de direção, sistema pneumático, sistema de transmissão. Depois me aprimorei, fui para montagem, então comecei a montar motor, caixa de marcha, diferencial, e e o negócio foi caminhando. Fui buscando conhecimentos não só teóricos, mas sim práticos, né, como falei, me formei, fiz graduação para aprimorar, né, assim, meus conhecimentos não só práticos como teóricos, e também até hoje não paro, né. Então até hoje a manutenção em si, ela entrou na minha vida e tomou conta do É uma ciência, né. muito bom. Aí, eu até esqueci, eu ia lembrei. Porque eu fiz essa pergunta para o Edenir, né, Edenir o nome dele? O nosso convidado, minha gente, eu acho que eu falei errado. Enfim, para um convidado aqui que eu perguntei a ele. É Deni, é Deni Filho, é porque a gente chama de Denil. Deninho, pronto, Deninho. Você confundiu, né, é. Eu fiz uma pergunta e cabe muito aqui também, que é: o que é mais difícil de lidar, máquinas ou pessoas? Isso é uma boa pergunta, olha, é uma boa pergunta. Mas hoje a gente, eu posso ser bem claro, categórico e direto a você, dizer que é mais fácil trabalhar com pessoas. Porque, as pessoas, eu vou usar até um pouco da palavra do Denis, que eu assisti o podcast. As pessoas, a gente conquista, né, a gente ainda consegue moldar, a gente consegue, treinar, capacitar, né, e esse é o importante do negócio. Eu acho que o mais importante de qualquer corporação, qualquer empresa, né, é a mão de obra, é o humano, é o capital humano, né, do negócio. Então, assim, não existe, você não consegue ganhar jogo sozinho, você não consegue ser grande sozinho, então tem que ter, né, pessoas ao seu lado, pessoas competentes, compromissadas, pessoas que queiram, que tenham o mesmo objetivo que você, né. Então, assim, para mim pessoas é mais fácil de lidar. O equipamento, ele é uma coisa que depende de muitas situações para ele ter uma confiabilidade, né, boa, digamos assim. É difícil você conseguir 100% de confiabilidade no equipamento. Por quê? Porque ele depende de muitas situações, Tem algumas variáveis aí, né. muitas variáveis, né. Primeiro a gente tem que, ele depende de um humano, né. Então, por mais tecnologia, a gente sabe que a tecnologia hoje ela tem ganhado proporções que a gente, né, nem imaginava em tão pouco tempo a tecnologia ter avançado ao ponto de que ela está hoje, né. Entretanto, a gente ainda precisa da mão de obra humana. Ela é primordial no negócio, a gente precisa valorizar a mão de obra, a gente precisa capacitar. Hoje eu bato muito nessa tecla. Então,
a mão de obra ela precisa ser capacitada para que você consiga, eh, chegar a resultados que você almeja, sabe. Muito bom. Me diz uma coisa, Wagner, você já teve alguma situação ou algo parecido, enfim, aonde, o seu setor lá, a sua equipe de manutenção junto com você, precisou fazer alguma intervenção no veículo e por algum motivo vocês não conseguiram entregar a tempo, por alguma questão de falha de organização? Se sim, como é que vocês, vamos dizer assim, o que é que você traria de dica e sugestão para outras pessoas que também: "Cara, a gente tem esse problema aqui, a gente para, acha que vai fazer um negócio em meia hora, uma hora ou um dia e a gente pensa que não, tem 10 dias e o veículo está aqui parado na oficina". Acontece, acontece e não são poucas as vezes, né. Então assim, hoje, na verdade na minha vida, na minha vida na administração de manutenção, eu sempre trabalhei com manutenção interna, né. Então assim, eh, eu tenho esse prazer e tenho essa disponibilidade de ter toda a manutenção, do meu lado, que eu consiga, ser o maestro daquela orquestra, né. E isso facilita bastante. Mesmo assim, a gente não consegue ser 100% nas programações, nas finalizações, porque depende de muitos fatores, como a gente conversou anteriormente. Então, assim, primeiro a gente tem que se prezar sempre pela qualidade, a qualidade tanto do serviço quanto do material aplicado. Então, a gente vai, de porcentagem em porcentagem eliminando qualquer possibilidade de erro, né. Entretanto, a gente não descarta que no final aconteça algum problema, que seja ele por mão de obra, seja ele por peça aplicada, que faça com que a gente atrase uma programação a ser entregue. E assim, o que que a gente faz? A gente busca, né, o o entendimento de ambas as partes, porque hoje eu trabalho eu presto serviço para uma construtora, então quem são os meus clientes? Meus clientes são os engenheiros, são as obras, são o estado, é o país, entendeu? Porque a gente trabalha nessa magnitude, nessa dimensão, então a gente busca um entendimento com o cliente, né, cliente final. Por mais que eles trabalhem na mesma empresa que eu, por mais que eles façam parte da corporação, mas a gente precisa ter um bom diálogo, a gente precisa ter um bom entendimento, né, de fazer com que assim, ser o mais claro possível, ser o mais transparente possível, verdadeiro possível, né, de sempre estar trocando feedbacks com a equipe, no meu caso, os meus clientes que são os meus clientes principais são os engenheiros das obras, que precisa do equipamento lá disponível, e a gente com bastante clareza e humildade no negócio, a gente entra em contato com eles e explica o porquê da situação e a gente busca, né, um meio para resolver aquele atraso, que não prejudique a ele, que estava com a programação dele fechada, e também que a gente não se sufoque, né, e consiga entregar ele no menor prazo possível, mesmo postergando. Acho que transparência, né, é É importante. fundamental. Me diz uma coisa, vamos falar um pouco sobre os tipos de manutenção, né, que a gente fala a corretiva, né, a peditiva e a Preventiva. preventiva. E aí falar um pouco sobre a importância de cada uma delas dentro da operação. É. Qual o carro-chefe dentro do aspecto manutenção, dentro da manutenção? É a manutenção preventiva, né. Eu acho assim, a empresa quando ela investe em manutenção preventiva, ela consegue sair na frente, ela consegue minimizar, né, minimizar problemas, né, e maximizar a produtividade. Então, assim, quando você investe em manutenção preventiva, você elimina, né, o máximo possível da manutenção corretiva, que a manutenção corretiva ela consome, né, 10, 15, 30, até 50 vezes mais do que uma manutenção preventiva. Isso eu falo em questão financeira, né, em questão financeira. E sem falar as perdas operacionais. Então, assim, a manutenção preventiva ela é primordial, ela é o foco, ela precisa da atenção 100% dentro da conjuntura manutenção, né, porque é ela quem prevê, ela quem faz a frota rodar, ela quem faz as máquinas rodarem, né, é a manutenção preventiva. Então, assim, ela é o pilar principal dentro do aspecto manutenção. Dentro da manutenção preventiva, ela tem que ser 100% programada, ela tem que ser 100% acompanhada, ela tem que ser 100% executada. Então, sem medo de errar, você
toda empresa que queira, né, que queira conseguir o máximo de confiabilidade, o máximo de disponibilidade possível, ela precisa focar na manutenção preventiva, certo? Me diz uma coisa, qual é o custo, se você consegue me dizer aqui, qual é o custo, invisível que é mais comum ter numa manutenção de frota que poucos gestores, às vezes, percebem ali, né, que se perde numa manutenção? Você consegue hoje trazer aí alguma coisa? Consigo, a gente consegue com muita facilidade, na verdade, né. Eh, o CPK, por exemplo, né, o custo por km rodado de um pneu, né. Hoje, como eu falei, a gente tem 800 equipamentos, sejam ele mobilizados ou imobilizados, né. E desses 800 equipamentos, eu tenho em média mais de 3.200 pneus, né, para fazer uma gestão, entendeu. Então assim, qualquer desvio de números, né, você não ter mensuração, você perde uma boiada, digamos assim, né, por conta de um boi você perde a boiada. Então, muitos empresários acabam esquecendo, né, de coisas fundamentais, que é a questão do acompanhamento, da mensuração dos resultados, né, e muita às vezes trabalha no achismo de: "Ah, o melhor fornecedor é o meu amigo que fornece a marca tal, marca X". Ah, ou então é a marca que o mercado diz que é a marca Y, né. Mas assim, pneu, falando categoricamente sobre pneu, que é um Dos vilões aí, né? dos vilões, né, na no custo de manutenção, digamos assim, né, a gente acompanha a gente por mais você disponibiliza 100% da atenção, do controle, né, e se você perder 1% daquela atenção, você acaba desperdiçando estudos de anos e décadas, né. E isso às vezes acaba o empresário, acaba a própria manutenção em si tendo erros, de mensurações pela uma boa falta de acompanhamento, esquecendo de fazer aquele beabá de casa, né. E não pode ser só baseado pela marca, só baseado pelo fornecedor em si, aquele cara que me atende: "Eu não preciso, ter o pneu em casa porque o fornecedor está do meu lado", mas ele é o melhor fornecedor, aquela marca que ele oferece é a melhor marca, né, pra sua operação, né. Você não pode levar em consideração o seu vizinho quando a gente fala em pneus. Um exemplo, né, você tem que levar em base a sua operação, você tem que levar em base como base, as diversidades que você tem dentro da sua operação, entendeu? Para que você tenha assim, um bom acompanhamento, um bom custo-benefício, né, na aplicação que você faz e assim sucessivamente. Mas esse é um dos principais gargalos, é um dos principais problemas que a gente tem dentro do setor de manutenção, é a questão do achismo, né, e atrapalha no final, atrapalha. E falando sobre pessoas, você falou que elas são muito importantes para manter realmente essa operação, né, eh, econômica e tudo, e segura. E como lidar com essas pessoas, né, como fazer elas se engajarem para realmente estar na mesma página que você, né, como um líder? Ah, isso é fácil, isso é muito fácil. Acho não, né, eu tenho certeza. É com acompanhamento, aquele pegar nas mãos, sabe? Aquela coisa de você tá com problema, né, você vou lá, pego na sua mão: "Vamos, que a gente vai conseguir, vamos enfrentar o problema que a gente vai ter um bom resultado", né. Se a gente não conseguir, senta no meu fio e chora junto, né. Mas assim, isso nunca aconteceu e acredito que nunca vai acontecer. Quando você tem uma equipe bem alinhada, quando você anda junto com a equipe, eu cerca de 80 a 85% do meu tempo de trabalho é com a minha equipe. É junto, é em conjunto, eu não consigo ser aquele gestor de mesa, aquele gestor que fica lá, né, e brincando lá com com no videogame não, no computador não, eu sou aquele gestor que tô lá dentro, tô lá no o cara tá montando um motor, eu vou lá e pego a ferramenta e vou fazer a medição junto com ele, vou lá e ajudo ele a fazer determinada se qualquer tipo de trabalho lá e, eu acho que não tem como errar, não dá para você errar. É o famoso "vamos junto", né? Vamos junto, é. Você alguma vez já teve que lidar com situações, assim, tipo, culturais mesmo, de a pessoa: "Ah, isso aqui, ó, eu já conheço faz tempo, eu sei como é e Mu tal".
muito. Eu acho assim, isso é uma das coisas mais importantes, é aquela coisa que, do achismo, né. É isso que atrapalha muitas vezes. E assim, quando você é um gestor que você não conhece daquilo que você está gerindo, aquilo que você acompanha, isso complica mais ainda. A gente pode dar exemplo comum, na montagem de motor, por exemplo, a gente tem, o próprio fabricante das peças, ele dá um uma medida padrão, né, e ali tem um erro dentro daquela medida para mais, para menos, que a gente chama erro lambda lá na engenharia, e assim, a gente acaba quebrando esse paradigma do funcionário. Às vezes eu posso dizer a vocês, assim, bem categoricamente, que eu passei essa na semana passada mesmo por situação parecida. A gente fazendo a revisão de um motor, e a gente recebeu, por exemplo, o orçamento do mecânico, as peças, né, a relação de peças de um mecânico, quando a gente fez o orçamento deu R$ 60.000 para a gente fazer essa manutenção do motor. Aí eu pego essa relação, isso eu vou lá com o cara: "Então vamos aqui, vamos medir e tal". "Não, isso aqui rapaz". "Não, porque eu tô achando feio". Eu tô achando feio. "Tá, mas pega aí o micrômetro, pega o paquímetro, pega a base, pega o relógio comparador, vamos medir". Eu: "Tá dentro das especificações". "Não, vamos, você concorda que a gente pode tirar isso aqui?". Menos esse, né? "Concordo". Aí o resultado, com isso a gente consegue aí derrubar posso chutar para vocês um chute certeiro de mais de 60% do orçamento, né, que resultado, um motor desse aí a gente consegue fechar ele com 14.000, R$ 15.000, né, lá de 60. E tem situações, né, muito maiores que isso, de a gente conseguir até 500, 50% de diferença, né, de ter uma peça que custa R$ 300.000, a gente conseguir resolver aquele problema com 52.000, R$ 55.000 aí. Então isso é natural que aconteça. Agora para isso você precisa estar dentro do negócio, você precisa acompanhar o negócio e você precisa entender do negócio, que é o mais importante, sabe. Uma dúvida, no seu ponto de vista, motoristas são aliados ou vilões na frota? Eles são 100% aliados, 100%, sem sombra de dúvida. E aquele que não está compactuando, a gente precisa trazer para compactuar, trazer para jogar. Mas ele é a peça fundamental do negócio, né. Motoristas, operadores, no nosso caso, a gente depende muito da operação, a gente depende muito do cuidar, né. A gente depende muito desse fator aí que é a condução, é o motorista em si. Aí a gente tem que saber lidar com várias situações que acontecem, porque ele não deixa de ser um humano, não deixa de ser uma pessoa, então ele sofre com as mesmas situações que a gente sofre, né, e às vezes mais complicada, porque ele está no trânsito, ele está ali com a correria, com o horário para entregar, é uma série de fatores que, assim, não facilitam a vida dele no dia a dia. Então a gente, assim, tem que ter bastante atenção, dar muita atenção ao motorista, treinar muito, né, eu bato de novo essa tecla do treinamento, do acompanhamento, mas o cara ele é 100% essencial, ele é fundamental nas nossas vidas de gestores de manutenção. E falando sobre tecnologia, quer perguntar? Não, não, eu ia fazer só o seguinte, que como falou aí do motorista que é aliado, eh, como é que você faz para poder, vamos dizer assim, identificar aqueles casos que o problema é problema de manutenção, é do veículo, ou que o problema é do motorista, né, aquele problema tá atrás do volante ali, É, como é que você faz hoje e como é que vocês tratam esse caso aí, né? isso é uma Que é uma coisa que eu vejo o pessoal reclamando: "Ah, é o cara, o problema tá no pé". Aham. Essa é uma boa pergunta, excelente pergunta. A gente com o tempo, né, a gente consegue e com muito estudo e conhecimento, a gente consegue, ah, entender melhor as peças, digamos assim, quando vamos falar de uma quebra, né. Tá. O carro tá andando ali e perdeu a embreagem, acabou a embreagem, a gente fala, né. E é lá quando você desmonta, você, pela sua experiência, né, e pelo seu know-how de conhecimento, você consegue, digamos assim, conversar com a peça, né. Isso é o primeiro ponto, né. Você consegue conversar com a peça e você consegue entender se aquilo ali foi uma fadiga, se aquilo ali foi um excesso, né, ou se foi um problema do material em si, da peça em si, um problema prematuro da peça. Isso é o primeiro ponto. Então você consegue, né, fazer a análise técnica da peça e você entender se qual foi o motivo,
que ocasionou aquele problema, né. O segundo é você ter parâmetros, você ter mensurações, números, né, exemplo, rastreador, né. Então lá no rastreador você consegue um exemplo, eu estou, com um veículo e, em determinado ponto esse veículo danificou a embreagem e parou, certo. Então você faz primeiro essa análise técnica da peça e você ali você já vai descartar algumas situações e você vai sobrar outras. Essas outras você tem que amadurecer, né, você tem que investigar, então uma delas, por exemplo, é o rastreador. Aí você vai lá no rastreador, ele quebrou desse ponto, ele, né, e você começa a identificar o que foi que aconteceu, que velocidade ele ia, se ele ia subindo uma ladeira, um exemplo que se a gente fala degolou disco, que acontece a quebra abrupta do disco, da embreagem, e o carro fica sem tração, né. E geralmente o que que ocasiona essa ruptura abrupta, né. Pode ser um erro operacional, uma retirada brusca do pé da embreagem, certo. Pode ser também uma redução de marcha, né, que não foi favorável ali no momento da operação, entendeu. E pode ser também uma questão de fadiga do material que já está com uma determinada quilometragem acima do confiável da peça, e também pode ser um erro do fabricante, né. Então se é um erro se a gente constata lá que a peça, ainda está na sua vida útil ali vigente, né, então a gente já descarta o problema da peça, né. Sim. Então da fadiga, então a gente vai ver se existe algum problema relacionado à fabricação. Alguma espécie de ruptura, uma usinação ou então uma fundição com problema, não tem, então descarta, então vamos trabalhar com o operacional, certo. Ah, então foi uma ruptura abrupta devido a uma redução de marcha, então o que é que você vai fazer? Então vamos ver lá, vamos lá no rastreador, vamos pegar o tacógrafo do veículo, né, e vamos imprimir lá o relatório e vamos fazer as medições, aí você vai identificar, ele estava numa subida, estava carregado, estava subindo, né, estava numa velocidade X, precisava reduzir para uma velocidade Y e precisava usar uma marcha específica para isso. Então, aconteceu a ruptura abrupta da peça justamente nesse momento de redução de marcha, porque o tacógrafo, né, ele serve justamente para isso, né, para identificar essas alterações de velocidade relativa à operação do motorista, e assim a gente consegue ter um diagnóstico preciso, né, não culpabilizar o condutor quando não é culpa dele, né, e assim sucessivamente a gente consegue trabalhar. Mas eu ia perguntar Você ia falar sobre tecnologia, sobre tecnologia, assim, o quanto que você ela te ajuda na tua gestão, onde ela está presente, quais são, assim, as soluções que você indica de tecnologia que não pode faltar, né, nessa produção? é, uma das tecnologias que a gente mais utiliza é o próprio rastreamento, né. O próprio rastreamento, né, ele é a tecnologia mais usada para o acompanhamento operacional, né, Uhum, para a questão operacional. E dentre isso a gente utiliza, né, vários programas, sistemas de gestão para a parte de manutenção em si, onde a gente consegue ter um bom acompanhamento, consegue ter um acompanhamento assertivo das programações, das manutenções a serem executadas, as manutenções que foram executadas e assim sucessivamente. Ah, uma coisa que a gente testou, né, lá na empresa e trouxe bastante benefício foi a parte de monitoramento via câmeras, né, que assim, isso ajuda bastante. Exemplo, a gente tem muita questão de colisão na parte da concreteira, né, os caminhões da concreteira. "Ah, por que, Wagner? Por que da concreteira?" É porque os caminhões rodam muito na capital, né, e na maioria dos casos na parte baixa, então o movimento é muito grande, né, então às vezes qualquer descuido e muitas das vezes não é culpabilidade do motorista e sim de terceiros, mas aí, você sabe quando acontece aquela, situação no trânsito, né, todo mundo quer ter a razão. E uma coisa que tem é um aliado que ajuda bastante é essa questão do monitoramento. Em vez de você estar procurando a DMTT, um prédio vizinho, uma coisa, né, um comércio, você já tem ali no seu tem. próprio equipamento, né, as câmeras que lhe dá o resultado disso. A gente fez o teste, colocou em um dos carros que tinha, assim, um índice de colisão, né, bem
Elevado, bem né. elevado, né, e a gente instalou esse kit de câmera no equipamento e a gente zerou, entendeu, por mais de 90 dias que foi, né, o teste e a gente não teve problemas com esse equipamento, entendeu, Que top. né. Muito bom. Aí, Wagner, mas você falou que o problema não é o condutor, mas aí ele consegue ele já tem, né, na sua mente que precisa ter o máximo de atenção possível para ele eliminar 100% do erro dele, né, porque se É o existir vício, né. o vício, se existir o erro dele vai ser comprovado em um clique, lá com o sistema de monitoramento. Outra coisa que a gente também instalou foi nos nossos comboios de abastecimento, né, e inclusive nós instalamos internet que a gente tem um acompanhamento em tempo real mesmo em terrenos sem sinais de comunicação, né, e a gente consegue ter uma assertividade, um acompanhamento melhor, porque o comboio, ele sai com combustível, a gente precisa saber onde ele está, qual o equipamento que está abastecendo, tem a câmera de inteligência artificial que monitora o próprio motorista com questão de cinto de segurança, de se está fumando, se está bocejando com sono, cansado, né, se usa o celular, a gente consegue se comunicar com o motorista, né, avisar ele: "Opa, você está no celular, opa, bota o cinto, tal". Isso facilita bastante o nosso dia a dia e elimina possíveis problemas, né, que geralmente sempre acontecem no dia a dia. E o bom é More, a videotelemetria está estourada. rapaz, essa guerreira, vou dizer, viu, esse marketing me coloca em cada sinuca de bico, viu. Vai, fala Olha, aí. o bom é que, eh, contra fatos não há argumento ali, né, e no caso ali é as imagens, né, então você tem a imagem, não tem muito o que dizer: "Não, não fui eu", né. E é como ele como ele falou, né, o Wagner, foi feliz aí, tipo, tá o tempo todinho ali chamando atenção, né. Então, até a IA mesmo ajudando ali, chamando atenção e tudo, ajuda bastante no dia a dia da operação, né, do gestor, Com né. certeza, com certeza. Mas vamos entrar no nosso primeiro quadro, Vamos lá. papo de frota, tá? Vamos lá. A gente trouxe aqui, deixa eu ver aqui algumas perguntinhas, tá? Que aí, no caso, deixa eu ver aqui que a gente vai começar. Tô olhando aqui a minha pesquinha, porque é muita informação. É como controlar e manter 700 equipamentos em setores críticos? É uma boa pergunta. É, só corrigindo que são 800, né? Ah, sim, 800, não são 700. Com mais Pouco mais, pouco mais, um pouco pouco. mais de 800 aí, né. Então, é justamente isso, é conhecendo, né, é conhecendo, assim, em foco, né, em loco, né, cada tipo de operação, cada tipo de entrega, cada tipo de situação adversa que possa acontecer no nosso dia a dia. Então hoje nós temos mais de 800 equipamentos e todos eles têm sua diferença operacional, né. Então nós exemplo, nós temos carro de entrega, nós temos carro de asfalto, nós temos carro de terraplanagem, nós temos carro de mineração, né, então cada um trabalha em um terreno específico, tem uma condução especial para aquela determinada situação. Então quando você conhece, né, quando você domina aquilo que você gerencia, aquela coisa que a gente já conversou um pouco lá atrás, isso vira, uma coisa fácil do seu dia a dia, né, e você É, mas eu imagino que deve levar um tempo para você, né, porque é muita informação, né? não deixa de ser muita informação. Só que a gente como já tá eu que já estou acostumado dentro de Hum. como a gente já conversou também lá a princípio, eu iniciei minha vida profissional dentro da oficina Foi e forjado dentro da oficina, forjado. Os dentes cresceram, foram trocados lá dentro. amolando o motor. É. Aí isso de certa forma facilita, né, no nosso dia a dia. A gente Se você pudesse citar erros comuns de gestores de frota, em relação à manutenção também, se você quiser colocar, quais seriam esses maiores erros que você eu vou ser bem exato do negócio. Acho que o maior erro é não valorizar o ser humano. É, sabe, é querer descartar, querer, sim, ser mais que 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 o outro, porque ele está numa posição inferior. Eu acho que isso é o que mais prejudica, é os maiores erros na parte de gestão.
né, a gente tá falando de frota, mas aí pela rodada precisa de humanos, precisa precisa do capital humano, precisa da mão de obra. E quando os gestores ele não identifica, ele não qualifica, ele não trabalha junto com o seu time, ele não é um bom técnico, ele perde sua maiores ferramentas que são a os seus produtivos, né, que são as pessoas que trabalham ao seu redor. Então esse é o maior erro, né. Demais. Você já errou feio em alguma decisão de manutenção? Como foi? Agora você pegou pesado. Você deu uma falhada ali, como diz a história, né, Deu uma patada. o olho tá um pouquinho mais fechado e tal, e aí Hoje não foi sei tão clínico. tá, gota, aí agora já tem. É, não, Nunca teve essa não teve, para ser bem claro para vocês, eu nunca tive, porque eu sempre mantive o foco, né, sempre acho e isso é primordial em qualquer tipo de trabalho, isso é essencial na verdade. Então qualquer tipo de coisa que você vai fazer, primeiro você tem que buscar fazer o que você gosta, então a manutenção em si é uma coisa que eu gosto, eu sempre tive isso comigo. Então foi um sonho que ali eu iniciei e eu tenho trazido isso para minha vida, para o meu dia a dia. Então tudo que eu faço com carinho, faço com amor, faço com dedicação, né, e isso elimina essas possibilidades desses erros, né, porque eu não faço por fazer, eu faço por gostar, eu faço por amor àquele negócio, sabe. boa. E quais os indicadores são indispensáveis, que precisam ser ali acompanhados sempre? É, os primordiais do setor de manutenção, disponibilidade, que é aquela coisa, o essencial. Então, você ter uma boa disponibilidade de equipamento, uma boa disponibilidade de frota é um dos mais essenciais, né. Aí a gente vem outros, a gente vem o próprio CPK, que é o custo de km por o custo de pneus, né, por km Uhum. rodado, a gente tem, homem hora trabalhada, a gente tem vários, eu posso citar aqui centenas, né, mas assim, os essenciais é justamente isso daí. Média de consumo de combustível, né, a média de depreciação, então esses fatores eles são fundamentais para que você tenha uma boa gestão na manutenção. Falando em boa gestão aí, se você puder compartilhar, é claro, quais são as práticas que você utiliza junto com a sua equipe lá da manutenção para eles poderem ter uma qualidade, né, no serviço, você manter lá realmente na forma que você quer que esteja, né? Que hoje não é fácil, às vezes, você criar e termina que pelo fato do vício o pessoal vai trocando, né. Então, tipo, eu quero que vá pela esquerda, daqui a pouco o cara tá indo pela direita, né, questão do costume mesmo, né. Como é que você faz para manter isso, se você puder compartilhar? Eu falei um pouco anteriormente uma coisa que é muito importante e primordial, que é o acompanhamento lá Uhum. junto com o funcionário, né. Outra coisa é a comunicação. Acho que a comunicação assertiva, reuniões, ter aqueles alinhamentos semanais é de suma importância para que o negócio dê certo. Não, a gente sabe, o meu avô me ensinava: "Wagner, e homem se confia, mas se confere", né, isso aí Confiar é bom, conferir é melhor, né? e é melhor, né. Então assim, pô, a gente sabe que por conta do próprio vício, isso é natural de acontecer, as pessoas acabam esquecendo o processo. Mas quando você tem processos bem definidos, né, quando você tem, processos bem alinhados, isso é bem difícil de acontecer. E quando você acompanha, você tem, assim, uma boa gestão de comunicação, como eu falei, você ter um bom acompanhamento, uma boa equipe de gestão, de acompanhamentos que são os nossos PCMs, por exemplo, lá na parte de mensurações de números, levantamento de resultados, né. Então assim, não tem como não dar certo, essa é a palavra. Não tem como a frase na verdade, não tem como não dar certo se você tem essas primícias já na sua vida, sabe. Então assim, processo, procedimentos, isso é essencial, isso aí e a comunicação, você ter sempre reuniões periódicas com sua equipe, né, você compartilhar daquilo que acontece, não deixar que eles sejam o último a saber
pela boca de terceiros, ele sempre está recebendo comunicação através de você, que você é líder, né. Então Uhum. qualquer tipo de alteração, de mudança que vai acarretar em qualquer, eh, situação do dia a dia, precisa sair de você para os seus liderados, né. Então isso é importante Perfeito. demais. Agora um assunto também é sobre estoque, né, como manter um equilíbrio para não, assim, perder tanto caixa, né, mas ter as peças importantes ali também no estoque. Como é que você faz? Como é que você trabalha essa parte? Então, eu sempre aprendi na minha vida que, para você ter uma boa disponibilidade não significa que você tem que ter tudo no seu estoque. Então você, pode eliminar o seu estoque tendo bons parceiros de negócio, bons fornecedores, né. Fornecedores pontuais com o melhor preço, a melhor qualidade, a melhor entrega, a disponibilidade, né. E isso, assim, é o fator principal para que você consiga ter uma boa gestão dentro do negócio. Então, eu tenho, por exemplo, se eu tiver, pneus, vou falar com pneus novamente, né, então a gente faça um estudo, vejo qual a melhor marca, qual a melhor aplicação de um determinado pneu, e eu vou buscar dentro do mercado, né, quem é o meu melhor distribuidor para aquele pneu, certo? Para aquele determinado pneu que já foi feito um estudo dentro do segmento. Então chama esse fornecedor, ele senta comigo e a gente vai trocar, né, figurinhas e a gente eu deixo bastante bem claro para ele que ele é o meu fornecedor, né, e eu preciso que ele caminhe junto comigo. Então, assim, necessariamente eu não preciso juntar estoque de milhões de reais no meu almoxarifado, sendo que eu tenho o meu fornecedor do lado. Agora para isso ele precisa, né, passar por um processo de que a gente consiga a confiabilidade do fornecedor para que ele nos entregue no prazo correto, ele siga um padrão de qualidade na parte de entregas, o preço também a gente, trabalha para que não haja essas oscilação, porque você é o meu fornecedor principal, você não pode ter, oscilações da maneira que você quer. Então a gente trabalha bem dessa forma, né, de você ter o mínimo possível de estoque e o máximo possível de disponibilidade. Eu achei interessante aí a pergunta que minha amiga fez aqui, a guerreira. E aí o que acontece? Me despertou uma curiosidade. Existe essa parte do controle do estoque, ok. Existe todo esse custo que foi falado. Agora, eh, vamos trazer uma situação aqui. Vamos dizer assim, eu tenho uma empresa, eu tenho uma frota X, e eu não sei se é interessante ou não, se é vantagem ou não eu colocar uma oficina interna, né. Eu colocar aqui também para eu ter essa manutenção dentro da minha empresa. Quando é que seria um momento, de eu ter uma manutenção interna, de eu continuar fazendo serviço externo? Se eu tiver que fazer uma manutenção interna, até onde eu vou, até onde eu não vou, se tem algum número, se é pela quantidade de veículos, se não é, o que é. Eu vejo tem empresas hoje que a Azul que atende, que faz até lanternagem dos veículos, né. Eu acredito que você também deva fazer lá a lanternagem, né, então assim, tem gente que faz tudo. Cara, não depende de nenhuma oficina na rua. Se eu tiver que ir pra oficina na rua, eu vou em último caso mesmo, mas o que uma oficina na rua iria fazer, eu faço aqui, refaço o motor, como você falou, mas como é que a gente calcularia isso aí para uma empresa que, tipo, eu não minha empresa não vai conseguir de repente fazer uma lanternagem, um motor e tudo, mas o que é que você compartilha aí? É. Ini Por início pelo tamanho da empresa e pela o modelo modal que você trabalha, né. Qual é o segmento que você trabalha? Porque assim, por mais que nós tenhamos aí vários terceirizados, várias empresas, até concessionárias que prestam um bom atendimento, né, com mão de obra qualificada, peças de qualidade, entretanto você não vai ter sempre disponível no momento que você precisa, né. Então posso dizer para você um exemplo, né, nós temos o segmento concreto da melhor do Brasil, que é a Lemix, né. É isso aí. Então então
Quando acon Boa é ela, ali é a diferente dos iguais. Então o que que acontece? Quando um caminhão sai lá carregado com 8 metros cúbicos, 10 metros cúbicos de concreto, né, e o extrusado que é um concreto praticamente seco, né, então ali o time de solidificação é muito rápida. Então quando acontece, né, desse carro dar um determinado problema, seja lá um pneu que furou, né, você precisa de um atendimento Feche. flash. Ou você tem esse atendimento ou por outra você tem perdas que é imensuráveis, porque o concreto ele vai pedrificar, vai danificar ali o balão, que a gente chama de balão, a própria betoneira lá do veículo, e assim uma manutenção que seria de 2 horas, né, dependendo da sua base até onde o caminhão está, ela passa a ser meses, 2 meses, por exemplo, aí para você fazer aquela manutenção de limpeza do concreto lá dentro do balão. Entendeu? Então, assim, vai muito pelo seu segmento, pelo onde com que você trabalha. Um outro exemplo, a gente também tem o asfalto, né, com a FP Construtora, certo? E a gente tem uma máquina, chama de acabadora, né, é a máquina que aplica o asfalto lá no piso, né, e cada frente de asfalto dessa a gente disponibiliza lá cerca de 30 a 40 caminhões, né, caçambas que estão com a massa asfáltica em cima deles. Então, essa acabadora, ela é a dona do negócio. Então, se essa acabadora ela dá problema, né, ela para uma produção, a gente tá falando de 30 a 40 caminhões, fora as Toda uma pessoas, operação, né. fora a operação que tá lá, né. Então, assim, você precisa também do atendimento flash naquele negócio. Então, assim, essas medições são feitas através desses pontos, né, do que você atende, né, e o que você tem de disponibilidade. E tem outra coisa, a questão, digamos, do controle e em si do que você faz, do que você aplica. O Odisseu falou aqui de lanternagem, por exemplo. A gente foi feito antes de eu chegar no grupo FP, foi feito recuperação de 3 caminhões, né, na concessionária. O caminhão que menos, eh, que o orçamento foi mais baixo foi R$ 340.000 para fazer a recuperação desse caminhão, né. E a gente fez uma recuperação 10 vezes pior do que a concessionária fez. A gente gastou R$ 94.000 para recuperar esse caminhão, entendeu. Então, assim, é uma diferença muito grande, é uma diferença, né, que chama a atenção no final do negócio, certo. Eu posso dar outro exemplo, a gente fez uma desmobilização agora há pouco de uma concreteira lá no sul. A gente tinha um caminhão lá que estava 3 meses que não operava, né, e mandava para o concessionário, mandava para oficinas terceirizadas, e eles não conseguiam pôr esse carro para operar, né. Dentro dessa desmobilização, a gente recebia orçamentos, e orçamentos passava dos 100.000, o menor que nós conseguimos foi R$ 74.000 para que esse carro ficasse disponível. Só que nós, né, com experiência, tanto eu quanto os meus mecânicos de ponta, bicho, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver o que está no orçamento para o defeito que o veículo apresenta. Então a gente aproveitou essa situação, falei com a diretoria, alinhei: "Ó, vou mandar uma equipe lá para acompanhar até essa essa desmobilização", que eram 18 caminhões, né, que tinham que vir lá do sul para cá. Então vou mandar uma equipe para lá e eu aproveito e faço isso. "Mas Wagner", né, veio aquele questionamento: "Mas Wagner, vai demorar muito para resolver isso". Me dá essa me dá Oportunidade, essa né. oportunidade, me dá essa confiança. Não, você tem, né. Então, a gente foi lá e, incrivelmente falando para vocês, a gente resolveu com menos de R$ 200 o problema do caminhão, Poxa vida. entendeu. O caminhão veio sem dar problema, foi trocado só lá a a a peça que foi substituída Que lá no caminhão, menos de R$ 200 a gente liberou o caminhão veio para cá e hoje o caminhão está em Jaboatão dos Guararapes, na nossa central Lemix lá em Jaboatão dos Guararapes, trabalhando 100% com disponibilidade. menino. Entendeu? Então são essas coisas que acontecem, né, é bom de você ter a manutenção interna por conta disso. Agora também não adianta você ter uma manutenção e você não ter uma boa gestão, né, você não ter bons profissionais. Então, aí muitas empresas perdem por isso, porque não busca no mercado o bons profissionais para gerir o negócio e acaba perdendo, né, com essa questão da gestão. Boa. Esse custo Bem pesado, viu. interessante, viu.
bem interessante. Custo pesado. Eu fiquei Vamos eu sei chegar no não, vamos quinta marcha, bora, bora, bora. essa minha guerreira, vai. Vamos lá, vamos para o nosso próximo bloco, e agora gestor. Vamos te dar uma situação, e você vai dizer como você vai resolver essa situação, tá. Você tem um amigo que tem uma frota lá de 300 veículos, certo. 15% dessa frota está parada para corretiva. E aí o cliente pressionando e insatisfação dos clientes também, tá o caos. Aí ele te chama: "Wagner, me ajude. O que é que eu tenho que fazer para equilibrar isso? Para diminuir essa taxa altíssima de carro parado?". E aí, o que é que você fala para ele? Pego na mão dele e vamos para dentro do negócio. Vamos para dentro, vamos entender caso por caso, né, isso é, assim, é muito importante, você precisa entender, esses 15%, o que cada 1% representa, né, o que precisa, é mão de obra, é peça, é disponibilidade, e o que é que precisa para você melhorar essa sua disponibilidade. E isso a gente não consegue entender, não consegue ter uma melhor rastreabilidade do que caindo para dentro e pegando ponto por ponto, né. E aí a gente vai fazendo aquele jeito brasileiro de, né, trabalhando conforme a música toca, né, e liberando de acordo com os dos mais fáceis até os mais complexos, né. Entretanto, não esquecendo os mais complexos para o final, deixar e sempre trabalhando os 2, só que, né, os mais rápidos, a gente dá uma atenção melhor para isso dar mais disponibilidade para a frota dele, e os mais complexos, a gente ir fazendo aos poucos, porque quando você pega um serviço de muita complexidade, se você não tiver um bom domínio e um bom acompanhamento, você acaba onerando demais de forma orçamentária, de forma econômica aquele bem, né. E quando você vai ver, porque o que que acontece na maioria das vezes nas empresas, né, acontece aquela questão do mata-mata, né. Então eu tenho frotas semelhantes, eu tenho, 10 caminhões que ou qualquer outro segmento que são da mesma fabricação, do mesmo modelo e mesma marca, né. Então parou um por um determinado motivo, um motor dele que falhou, né. Aí subsequente a ele parou outro porque o diferencial quebrou, um exemplo. Aí o que é que geralmente os gestores De fazem? 2 faz um, né. Tira daquele e põe esse, né. Isso é muito natural de acontecer nas empresas. Eu conheço várias empresas, vários gestores que sofrem muito com isso. Aí você sai matando, matando, quando você vai verificar, eu chamo de canibalismo, né, não deixa de ser. Com certeza. Isso e é uma situação que eu odeio muito, Não, essa daqui a pouco não vale a pena mal. não vale mais, não vale mais. É quando você vai fazer um orçamento para recuperação dessa máquina ou equipamento, ela está custando o dobro do equipamento, né. Então, aí zera todas as possibilidades de você ter essa máquina na sua frota, né. O interessante que eu vejo, é que eu acho que é para tudo, com as pessoas que já passaram aqui, conversando e tudo, acho que o segredo é entender. Tudo é entender, né. É É, como você falou, né, tem 15% aí da frota tá com problema, a gente precisa entender onde está o problema. Problema, de repente, são pessoas, né, são peças, é falta de conhecimento, né. justamente. Então assim, é uma palavrinha mágica que poucas pessoas se preocupam, né, vamos dizer assim, em escutar ali, o entendimento das coisas, né. Você não para entender, você não para de fato analisar, né, para tratar a causa raiz, né. O pessoal tá mais preocupado em pegar um balde com água e jogar ali naquele fogo ali para ver se ele apaga e virar bombeiro, né. Justamente, acho que isso é um dos maiores problemas que tem nas gestões, né, atuais. Não é tão comum, você encontrar gestores, né, gestores de manutenção, que eles estão disponíveis no mercado, né. Hoje, por exemplo, eu sou PJ, né, eu não sou CLT no grupo que eu trabalho, mas a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais no mercado, porque eles são escassos, né, e bons profissionais piores, né, pior. Então assim, existe essa complicação, né, o mercado hoje não disponibiliza de muita mão de obra, e isso eu falo não só na parte de gestão,
também na parte operacional, né. Então hoje para você encontrar um mecânico qualificado que é aquela coisa, eu aprendi lá no interior, lá na oficina, né, eu me iniciei lá do digamos assim, do piso mesmo, do início do negócio e tal. Mas Wagner, você tem o seu filho para introduzir ele dentro da oficina? Né, aquela velha pergunta, ou seja, aí o mecânico está ficando escasso, o eletricista também está ficando escasso, né, hoje a gente tem muita dificuldade, então assim, os profissionais que eu tenho hoje, né, eu valorizo demais os meus profissionais que trabalham comigo, minha equipe, o pessoal que joga no meu time, né, por isso que eu digo a vocês, mais de 80% do meu tempo é estar junto com eles, é estar acompanhando o que eles fazem, ter a dificuldade que eles estão passando. Então, às vezes acontece de uma máquina, um equipamento quebrar e eu preciso da disponibilidade desse equipamento. Ele quebrou, mas está chovendo, eu fico na chuva com o cara. Entendeu? Eu preciso liberar essa máquina, eu fico lá na chuva, vou lá ajudar, eu saio lá todo: "Poxa, Wagner, não precisa", entendeu? Ah, a usina de asfalto dá um problema, fico lá com o operador, a gente sai de madrugada, sai, entendeu? A gente se doa, né, a esse ponto para valorizar o profissional, para ele ver que ele não está só. Poderia muito bem ir para casa e resolve aí, depois tu me dá um feedback que resolveu, né? Não, mas eu prefiro estar lá acompanhando, não é por demagogia, não, é para assim, passar pelo que o profissional passa, né, e assim assim a gente aprende a valorizar cada profissional, a valorizar cada mão de obra, e mostrar para esse profissional que cada um, eh, tem sua importância dentro do negócio, né. Eu tenho o respeito do cara que faz a limpeza até o diretor da empresa, né, então o respeito ele é recíproco, né, a consideração, o tratar, o modo de tratar são iguais também, porque todo mundo não deixa de ser especial dentro do negócio, né, então. É interessante que eu tenho visto que algumas empresas, algumas pessoas, inclusive ainda hoje eu conversei com um outro amigo, e ele até comentou que ele disse: "Cara, eu deixei de ser CLT e virei, PJ, né". E eu fechei aqui com a empresa, ou seja, ele só virou a chave, né, ele continua seguindo lá o cargo e tudo, agora ele virou PJ, disse: "Cara, para mim é melhor, o trabalho que eu estou fazendo aqui, a forma que eu estou montando, é o famoso ganha-ganha, né, é bom para você, é bom para a empresa, você consegue abrir outras portas e tudo, né". Eu tenho percebido que tem tido essa mudança aí vamos dizer assim, no mercado, né, os profissionais, bons profissionais igual a você e tudo, têm virado a chave de CLT para PJ, acho que fica bom para todo mundo, né, senão ninguém estaria virando essa chave aí, Ah, né. com certeza. Eu acho assim, quando a gente é PJ, acho que você tem, assim, a maior liberdade, né, você tem, assim, você consegue exercer melhor aquilo que você sabe, né, por quê? Porque você é um prestador de serviço e o empresário ele entende que você está ali para dar o melhor da sua empresa, né. Então, assim, há cerca de 1 ano e meio, eu montei essa empresa junto com a minha esposa, né, a Demelo Consultorias, e a gente trabalha nesse segmento, né, nesse segmento de ajudar o empresário dentro do setor de manutenção e operação da sua empresa a enxergar situações que para ele até o momento é invisível, e ele não tem assim o cuidado de enxergar esse invisível, nem de entender que esse invisível existe dentro da empresa dele. Então, assim, hoje trabalho nesse segmento justamente para abrir essa visão empresarial, né, de forma macro, de forma sistêmica, para que ele entenda onde que está acontecendo os principais erros de empresarial dentro do segmento dele e como corrigir, né, e ele ter a certeza e dar a certeza ao empresário que isso é corrigível, né, ele consegue reverter, ele consegue lucrar mais, que é aquela coisa, eu hoje tenho uma determinada empresa que ela me dá, R$ 1.000 de lucro, né. Então eu vou abrir uma segunda empresa, porque aí eu vou ter R$ 2.000 de lucro, né. Então, por que você pensar assim, em vez de você pensar: "Eu tenho essa empresa hoje que ela me dá R$ 1.000 de lucro, eu vou fazer com que ela gere R$ 5.000 de lucro", né. Então vou entender onde são os escapes, onde são as torneiras abertas, onde eu consigo melhorar, né,
Então, necessariamente, eu não preciso abrir uma segunda empresa para ter uma melhor lucratividade, mas eu preciso primeiro trabalhar a empresa que eu tenho, fazer com que ela seja mais rentável. Então é isso que a Demelo Consultoria hoje trabalha, né, para fazer com que isso aconteça, para fazer com que o empresário entenda que ele consegue melhorar dentro do segmento dele na parte de manutenção e operação de frota. Arretado, meu amigo. Estamos chegando aí ao Vamos, final, né, nosso último quadro, que é segura essa dica. Aí eu vou pedir para você dar uma dica valiosa para quem tem o dono da frota, tipo, o dono da empresa ali, e uma dica também valiosa para quem é encarregado de fazer a manutenção de frotas. Então, uma dica para esse público, um empresário, e para o encarregado da manutenção. a dica Zuc, para É. deixar no azul, né. É, para a frota ficar no azul. Então, para o empresário, né, você que não tem rastreador, você que não tem Não tem nada, né. Se você não está usando a tecnologia a seu favor, você não está usando a tecnologia a seu favor, use. Use que você só tem a ganhar com isso, né. E procure as melhores, procure empresas consolidadas, empresas sólidas, sérias, né. Disseu eu já conheço há algum tempo, trabalhei em uma empresa, Disseu deve lembrar disso, essa empresa fez algum já vinha com a Zuc, aí foi buscar outras no mercado, e o período que eu passei lá, 3 anos e Depois um voltou. pouquinho, ela fez 3 mudanças de empresa de rastreadores e hoje, né, Tá a Zuc. volta para a Zuc. Então assim, você não pode trabalhar no achismo, né, vocês empresários, vocês tenham bastante cuidado, né, vocês busquem empresas sérias, empresas compromissadas, que entregue aquilo que vende, né. E a Zuc é uma não uma das, mas sim a empresa que eu conheço de rastreamento que ela entrega resultados, né. Ela não vende, ela não só vende, mas se entrega. Então, nosso amigo Disseu tá aí para Valeu, meu amigo, obrigado. melhores equipamentos e o melhor pós. Essa guerreira desenrolada, viu. Rapaz, dá pra trabalhar no mato com você, viu. E agora o que faz encarregado da manutenção. Não, o encarregado da manutenção ele precisa ter, assim, o planejamento já de das execuções dele assim que ele acorda, né. Então, eh, assim que ele acorda ele já tem que estar planejado, assim, todo o correr do dia dele, né, tudo que ele vai fazer para que ele consiga, assim, ter êxito no final do dia, porque senão ele vai correr e o resultado final vai ser pior do que o dia anterior. Então o planejamento, né, ele é primordial, ele é essencial no dia a dia do encarregado no setor de manutenção. E gritar, sim, é gritar. Quando ele tiver com um problema, ele nunca absorver isso 100% para ele, principalmente um problema que ele não consiga resolver. Ele buscar ajuda, né, e ele saber, né, que a quem buscar essas ajudas, a quem pedir, a quem gritar por socorro, né. Então Arretado. Muito Antes de você falar, ele tocou no assunto aqui, eu até fazer uma brincadeira. Terminou que a empresa ela saiu, né, aí voltou, aí saiu de novo, aí não, porque tem uma melhor ali, eu vou pra melhor, foi lá e né, não. como diz a gente aqui em Alagoas, solero, né, só conversa. E foi e voltou 3 vezes, aí na terceira vez eu até brinquei com o cara lá, disse: "Rapaz, agora eu vou pedir música para o Fantástico, aqui, né, já é a terceira vez que você tá voltando", ele disse: "Rapaz, espero eu, como diz a história, que o meu diretor não mude de ideia, né, mas, estamos vindo para ficar, porque realmente passaram por 3 empresas diferentes de outros estados, né, nem daqui de Alagoas, de fora e tudo, e viram até empresas, com altas propagandas na internet e tudo, e viu que tipo, não entrega o que a Zuc entrega, né, então é isso aí. Então eu queria Muito bom. fechar meu amigo, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Se você quiser deixar aí seu, Instagram, se você quiser compartilhar, fica à vontade aí pra gente. é, então, mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade e estar participando aqui do Zucchecast, o podcast aí que tem movido as redes sociais, principalmente na área de frota, né, nesse segmento aí que é tão importante, é o segmento que roda o mundo, né, não é só o Brasil. Então, assim, agradecer a vocês pela oportunidade, e dizer a vocês que vou estar disponível para qualquer outra oportunidade que aparecer.
Beleza, meu irmão, obrigado mesmo pela presença. Deixa É o arroba dele, eu da arroba do Instagram. consultoria, é da consultoria. Sim, sim. Então o Instagram é engenheiro, ponto Wagner Melo, né, segue lá vai ter várias dicas, vai ter várias postagens, né, e muito do dia a dia, certo, do que a gente vem construindo com toda a nossa sabedoria, aquilo que Deus nos dá, discernimento, porque acho que o primordial nas nossas vidas é a gente ter, né, fé, né, ter fé. Então, assim, Deus ele vai nos capacitando, vai nos dando, discernimento para que a gente consiga alcançar a um determinado objetivo. Então lá tem bastante essa questão do nosso dia a dia e como é que a gente usa os nossos conhecimentos para melhorar a vida do empresário com relação à gestão de frota dos seus equipamentos. Muito bom. É isso aí, mandar um abraço aqui pro meu amigo Deninho, né, mais uma vez aí, o nosso influencer digital lá, né, que o homem tá bombando aí, viu. Meu patrão. É, meu patrão, obrigado aí mais uma vez, um abraço aí, viu. Esse é o meu patrão. Agradecer a audiência e você que quer estar sempre vendo, né, nos episódios, estar por dentro de tudo, já se inscreve no YouTube, no nosso canal no YouTube, Zuc Performance. E você também pode seguir a gente no Spotify, para você que gosta de ouvir, também lá, Zuc Performance. Então, toda vez que tiver um episódio novo, você já vai receber o aviso, né? Não, E o sininho. já recebe o aviso e já escuta e já aprende muita coisa. Vocês estão vendo, né, que cada episódio aqui são, conteúdos valiosos, muita informação, muita coisa, assim, que vai fazer muita diferença no seu dia a dia, na sua gestão de frotas. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques, a sua frota otimizar.